Olá, alunos! Então, dando sequência ao nosso vídeo anterior, nós vamos iniciar, o desenho de uma pequena planta baixa aqui, mostrando alguns comandos do AutoCAD, tá? Então, aqui, veja, conforme nós trabalhamos nas aulas iniciais sobre leitura de planta baixa, né? Nós temos aqui a representação da porta, né? As nomenclaturas de esquadrias, a nomenclatura de ambiente, bem como a sua área interna, né? E a simbolização das cotas, né? Ou seja, das dimensões lineares, né? De paredes, etc. Tudo bem? Então, vamos dar sequência. Para a gente desenhar essa planta baixa, primeira coisa, nós temos que fazer um retângulo, certo? Então, vou digitar o comando REC, vou especificar o ponto de referência onde vai iniciar esse meu retângulo, por exemplo, aqui. Clico com o botão esquerdo do meu mouse, né? Tenho ele ativado, tudo bem? Percebam que aqui está escrito especificar, né? Por meio de área ou por meio das dimensões. Eu quero por meio das dimensões. Então, vou clicar em dimensões. Primeiro ele quer que eu especifique a minha base, tá? Então, eu quero 5 de base, né? Que é a minha largura por 6 de altura. Tudo bem? Então, 5, Enter, 6, Enter. Aí ele pede a orientação desse meu retângulo, quero deixar ele assim mesmo. E para me confirmar o desenho desse retângulo, eu clico novamente, eu clico com o botão esquerdo do meu mouse. Cliquei com o botão esquerdo do meu mouse, está pronto o meu retângulo. Tudo bem? Agora eu vou fazer as paredes. Para simbolizar as paredes, pessoal, nós utilizamos de uma ferramenta que é uma das muito utilizadas, fundamentais no AutoCAD, né? Em português, ela recebe o nome de deslocamento. No AutoCAD inglês, ela é chamada de offset, que é esse botãozinho aqui. Ou eu posso digitar, tá? Offset. Veja que já aparece ali no canto direito da minha tela. Então, offset, enter, está ativado. Ele pede para me explicar esse offset, ou seja, essa distância da espessura da minha parede, tá? Quanto que vai andar? Então, no nosso caso, a espessura da nossa parede vai ter 15 centímetros. Como nós estamos trabalhando em metro, então, ponto 15. No AutoCAD, pessoal, a vírgula é representada por ponto, tá? Nunca vírgula. Ponto 15, Enter. E aí, eu clico no meu retângulo que eu vou expandir, certo? Se eu aproximar o cursor do meu mouse para dentro, perceba que já está criando uma espessura de 15 centímetros, um recuo da minha figura para dentro. Se eu mover para fora, obviamente também vai ficar a formação desse espaçamento de 15 centímetros, né, de cada lado para o lado de fora, que é o nosso caso que eu quero. Então, movo meu cursor para fora e, para confirmar, clico com o botão esquerdo do meu mouse. Está feito o espaçamento. Porém, pessoal, percebam que agora, se eu movo o meu mouse por meio dessas figuras, seleciona a figura inteira. Pode ser que em algum momento eu não vou precisar mover todas as linhas ao mesmo tempo. Às vezes eu vou querer mover somente a linha de baixo, do lado, de cima. Então, existe um comando no AutoCAD que é chamado de Explode, que é esse comandozinho aqui. Ao eu digitar Explode, Enter, ele vai pedir para mim selecionar os objetos. Eu quero selecionar os dois retângulos, tanto esse quanto esse. Selecionei os objetos. Para mim confirmar esse comando, teclei Enter. O que é esse comando, pessoal? Ele desmembra as linhas da minha figura. Então agora, veja, se eu clicar, só seleciona essa linha e não mais as 4 ao mesmo tempo. Isso vai ser fundamental. Por quê?
Veja aqui, vamos voltar aqui na nossa planta baixa aqui. Tem uma parede aqui bem no meio, tá? E ela está bem no meio mesmo. O que que eu fiz? Eu vou dar um offset novamente. Só que agora eu quero recuar essa linha aqui para 3 metros, tá? Bem no meio. Porque se a minha altura tem 6, né, de altura, então no meio será 3. Então, em vez de ponto 15 aqui, eu vou digitar 3 e teclar Enter. E vou selecionar somente essa linha aqui de baixo. Ao eu clicar nela com o meu botão esquerdo do meu mouse e mover o meu cursor para cima, ó, veja que já apareceu uma linha a 3 metros do ponto de referência que eu cliquei, certo? Confirmo com o botão esquerdo novamente e criou esta linha aqui no meio. Agora eu quero criar uma parede aqui no meio, só que eu vou usar como referência essa linha aqui de 3 metros. Se a espessura da minha parede tem 0,15 centímetros, então metade para cada lado vai ser quanto? 0,075, certo? Metade de 15. Então eu vou dar um novo offset de 0,075. Vou clicar nesta linha que está dividindo o meu ambiente e mover uma linha para cima com o cursor do meu mouse e outra linha para baixo. E aí eu vou apagar esta linha do meio com o botão Delete. Veja que aí eu criei a minha parede, tudo bem? Porém, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, veja que tem um vãozinho aqui, né? Não fica a linha de fora a fora representada. Você tem a expressão das paredes saindo, né? A junção das paredes. Então a gente precisa apagar esse pedaço de linha aqui. Para isso, pessoal, nós utilizamos este comando aqui chamado de trim. Em português é o comando aparar, tudo bem? Então eu vou digitar TR, veja lá na minha tela direita que já aparece trim. Teclo Enter para confirmar o objeto. Teclo Enter novamente. E aí eu ter clicado novamente, eu já posso selecionar, ó, veja que ao eu aproximar o meu cursor da linha, já aparece que eu clicando vai apagar somente esse pedacinho, que é realmente o que eu quero. Então, para me confirmar, eu clico com o botão esquerdo do meu mouse. Olha lá, apagou, viu? E aqui também. E teclo ESC para sair do comando. Tudo bem? Agora vamos desenhar a nossa porta. Para a gente desenhar a nossa porta, eu vou usar o comando linha, então L, Enter. Vou pegar esse ponto de referência, ligar o meu ortogonal pelo comando F8 para ficar reto, certo? E eu quero uma linha de ponto 10, ou seja, 10 centímetros. O que é esse espaçamento de 10 centímetros que eu estou querendo? É o que nós chamamos de boneca, que é a distância, o pedaço de parede que a gente ainda deixa, normalmente, antes de começar o requadro da minha esquadria, para colocar o batente, a guarnição da porta, tá bom? Então, minha porta aqui ela vai ter 80 centímetros, né, conforme a nossa tabela de esquadrias. Então eu vou digitar ponto 8. Mais ou menos aí eu vou considerar uns 4 centímetros a espessura da minha porta, da folha da minha porta. Então, ponto 0,4. Vou voltar aqui para o ponto 8, certo? E também faço uma nova linha ligando até esse outro ponto, a outra face da minha parede. Feito isso, eu vou teclar Enter novamente para acionar novamente o comando da linha. Eu vou pegar esse ponto de referência agora aqui e vou digitar a largura. Eu quero uma linha da largura do tamanho da minha porta. Como a minha porta tem ponto 8, então ponto 8. E aí eu criei essa linha aqui, ó, de ponto 8. De posse disso, eu vou executar o comando arco. Mas não esse arco aqui que eu quero. Eu vou clicar na setinha, veja que tem todas essas opções de arco
no programa. Vou clicar nesta opção aqui, ó, início, fim e direção. Clico nela e aí eu vou clicar nesse ponto e no final da minha linha de 0.8 que eu criei. E aí, pessoal, eu movo o cursor do meu mouse para baixo e para me confirmar esse arco, clico com o botão esquerdo novamente. De posse disso, vou acionar o comando linha. Vou fazer uma linha também pegando aqui a outra face da minha parede. Apago a linha que eu criei de 0,8. Posso apagar até a de 10 também, certo? E agora eu vou usar o comando trim, né? Aparar, tr, enter. Enter novamente, porque eu quero apagar esta linha aqui para sumir com essa parede, porque aqui eu não vou ter uma parede, aqui eu vou ter um vão, certo? E essa aqui eu ainda deixo. Então, assim está criado a minha porta de 80 centímetros. Tudo bem, pessoal? Uma porta de abrir, né? Onde eu estou simbolizando aqui o arco de abertura dessa porta. E aí, pessoal, veja que aqui nós temos outra porta também, certo? Eu poderia fazer todo esse procedimento? Poderia, mas para facilitar, o AutoCAD sempre tem comandos que dá para a gente ganhar tempo, certo? Um desses comandos que eu vou apresentar para vocês agora é o comando espelhar, que é este aqui, ó, mirror, né? Que é o comando espelhar. Ele copia o meu objeto, só que no sentido contrário. Então eu vou digitar MI, veja aqui que já aparece, né? Mirror, Enter. Aí ele pede para mim selecionar os objetos. Vou selecionar a minha porta. Então, toda aqui é a minha porta, certo? Selecionei a minha porta. Selecionei toda ela, vou confirmar clicando Enter. Ao eu clicar Enter, pessoal, por eu ter feito aquela linha no começo, que serviu de referência para mim criar essas duas paredes, essa parede, né? Eu clicando aqui no meio, eu vou ter o ponto de referência que divide os meus dois ambientes. Se eu clicar nesse ponto com o botão esquerdo do meu mouse e mover, pessoal, ó, veja que criou a mesma porta, só que do sentido contrário, exatamente como eu quero. Tudo bem? Para mim confirmar, eu vou clicar com o botão esquerdo novamente. Aí ele está dizendo aqui, ó, você quer apagar o objeto anterior que eu cliquei? Não, eu não quero, eu quero manter os dois. Então, no. Pronto. Está executado o comando. Agora eu só vou executar o comando trim, né, para apagar esta linha aqui. Tudo bem, pessoal? Então, a minha janela já está pronta. Agora eu vou, a minha porta, perdão, pessoal. Então agora eu vou desenhar a minha janela, tá bom? A minha janela ela tem 1,5 m de largura, tudo bem? Então, para ela ficar mais ou menos centralizada, eu desenho uma linha aqui de 0,7, 70 centímetros, e desenho uma nova linha, teclo Enter, né? Veja que eu teclando Enter só uma vez, o comando linha ainda está funcionando. Então, eu executo mais uma linha na outra face da minha parede, clico aqui com o botão esquerdo nesse ponto de referência perpendicular, e aí não quero clicar mais nenhuma linha. Ou eu teclo ESC para sair do comando, ou Enter novamente. Eu saio do comando, tudo bem? Vou apagar esta linha aqui. Vou executar o comando linha novamente. No meio desta linha, veja que eu tenho o ponto de referência, esse triângulozinho é o midpoint, ou seja, ele pega num segmento de reta o ponto, a referência bem no meio da minha reta, que é o que eu quero. Vou clicar nesse ponto com o botão esquerdo, iniciar o meu comando linha,
né? Minha janela tem um metro e meio de largura, então eu vou digitar 1,5. Formou uma linha de 1,5. Veja só, pessoal, eu quero fazer uma nova linha igual essa aqui, só que aqui embaixo. Poderia fazer o comando linha? Poderia. Mas como eu já tenho uma pronta ali, veja só o que eu vou fazer. Eu vou executar o comando copiar, CP, Enter. Vou clicar nessa linha com o botão esquerdo. Vou teclar Enter para confirmar a seleção. Eu vou clicar nesse ponto de referência. E aí, pessoal, clico nesse outro ponto no final. E aí está copiado a minha linha. Tudo bem? Agora nós vamos fazer os espaçamentos, né? O comando offset para dar aqui o formato da minha janela. Então, vamos colocar, que ainda eu estou deixando, eu vou digitar offset, enter, tudo bem? Vou considerar também a mesma espessura da folha da porta para a janela. Então eu vou colocar ponto 02. Por quê? Porque aí eu vou dar ponto 02 para a direita e ponto 02 para a esquerda. E aí eu apago essa linha de referência do meio. E vou dar um offset de ponto 04 para baixo, para dar também o requadro, né, a simbolização do requadro da minha janela. E aí, pessoal, eu vou executar o mesmo comando copiar, né? Há várias formas de estar fazendo, tá, pessoal? Às vezes você que está vendo esse vídeo aqui vai falar, tem às vezes um jeito mais fácil. Tem diversas formas. Vou usar uma aqui que veio na minha cabeça. Vou executar o comando linha. Vou digitar o ponto 7, que é os 70 centímetros que eu tinha colocado no início da execução do desenho desta reta, ou desta janela. Vou executar o comando copiar agora, CP, Enter. Vou selecionar essa minha janela. Selecionei, clico Enter novamente para confirmar a seleção. Vou pegar este ponto de referência e vou copiar a minha janela, tecla ESC para sair do comando. Vou apagar a minha linha de 70 centímetros e a minha janela também está copiada. Então, veja, pessoal, está criando forma, né? Então, vamos agora para a execução das cotas, tá? Então, eu vou aqui na aba Annotate, né? Aqui eu consigo, pessoal, se eu ir em Manage Dimension Styles, né, clicar aqui, eu consigo fazer várias configurações da minha cota, tá? Como ela já está configurada, então eu só vou vir aqui nesse comando linear, tudo bem? Tem outros comandos, tá? Eu posso representar ângulos, eu posso representar raio, diâmetro, tá? Mas aqui a gente só quer uma dimensão linear. Então, vou clicar aqui em linear e clico nas referências aonde eu vou querer simbolizar a dimensão. Por exemplo, quero simbolizar a dimensão dessa parede de fora a fora, pegando as suas, inclusive a espessura da parede. Então eu quero a medida externa, né? Eu vou clicar nesse ponto de referência e nesse outro ponto de referência no final da minha parede. E aí, ó, veja que já formou a minha cota. Aí eu consigo colocar a posição que eu quero deixar essa cota e achei a posição, clico com o botão esquerdo novamente, está encerrado o comando. Bem, pessoal, eu quero repetir o comando. Eu posso ou clicar aqui, né? Ou se eu executei esse comando anteriormente, foi o último comando que eu executei, basta eu teclar Enter, que aí automaticamente vai ativar aqui, ó, DIN linear. Bem, então vou representar esta minha parede, certo? 0,15.
E aí, pessoal, tem esse outro comando aqui, ó, que chama continue, né? Vou clicar nele, pessoal, aí ele vai aparecer assim, ó, especificar a extensão, aonde eu quero iniciar, de onde parou, ou eu quero selecionar, né, a sequência da cota que eu quero dar sequência nas minhas medições. Ele faz automaticamente, pessoal. Vocês vão ver aqui, ó, se eu clicar em Select, e eu vou clicar esta cota aqui, ó. Veja que, ó, tá um desenho aqui nele que está baseando a referência a partir dessa cota. E aí eu posso ir clicando nos pontos que eu quero. Veja só, pessoal, ó, ele vai fazendo o cálculo automaticamente. Eu teclo ESC para sair. E aí eu encerro a minha medição aqui. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, ó, veja só, pessoal. Agora nós vamos fazer o comando de texto, né? Então, basta eu clicar aqui nesse comando texto e digitar, tá, pessoal? Eu já fiz um modelozinho aqui que eu vou a gente tá ganhando tempo. Vou clicar no comando M de mover, né? Move, Enter. Já tinha selecionado antes o texto, então eu vou clicar aqui com o botão esquerdo nele. Vou desativar o meu Word para ficar mais fácil de eu trabalhar. Vou levar ele até aqui, certo? Então, tenho aqui, ó, edícula, né? Vou agora, ó, edícula, xx metros quadrados. Eu não sei a área interna aqui para me representar. Como é que eu faço isso? O AutoCAD também te passa essa metragem, tá bom, pessoal? Existe um comando que chama Measure On, né? Que é este aqui, ó, certo? Vou clicar nele. Veja, ó, eu consigo pegar vários tipos de medida: distância, raio, ângulo, volume, área. Então eu quero a área. Ao eu clicar na área, pessoal, eu vou delimitar o espaço que eu quero de área que o programa calcule. Então eu quero esse quadrado interno aqui. Então eu vou clicar nas extremidades dele. Então, essa extremidade, eu perceba que vai formando um retângulo verde, né? Um espaço verde que vai contornando, ó, o que eu quero. E eu quero, dou um zoom aqui, né, com o meu scroll do meu mouse, e vou clicar aqui nesse ponto também, ó. E aí eu dou Enter para confirmar. Ó, veja que apareceu aqui, ó, pessoal, 14625. Sai a minha área. Inclusive sai até o perímetro, se eu quiser, que é a soma dos meus lados, certo? Então, digito ESC para sair do meu comando. Dou 2 cliques com o botão esquerdo do meu mouse para poder editar esse texto. E vou colocar lá. 14, né? Perdão. 63, né? 65, 625, vamos por 63 aí, metros quadrados. Clico com o botão esquerdo do meu mouse para fora do texto e está feita a edição. Vou executar o comando copiar, CP Enter. Vou clicar no meu texto com o botão esquerdo, Enter novamente. Clico com o botão esquerdo para definir o movimento, né, da cópia. Vou deixar mais ou menos aqui. Clico com o botão esquerdo novamente para confirmar e ESC para sair do comando. Tudo bem, pessoal? Então, depois de posse disso, agora vamos ver o que está faltando. Está faltando a representação, tá, das minhas esquadrias, né, e também aqui do meu desenho de planta baixa, tá? Então, pessoal, basicamente eu fiz esse comando aqui. É possível fazer esse comando de que maneira, tá? O texto, né, ou um comando texto, text, e o comando círculo, certo? Então, vou digitar aqui CI, né, vai aparecer círculo. Vou fazer um círculo aqui mais ou menos deste tamanho.
Vou executar o comando copiar para me copiar essa ferramenta de texto aqui. Vou digitar P1. Vou executar o comando move, então M, Enter. Clico nesse texto, Enter novamente. Clico com o botão esquerdo do meu mouse, vou desativar o ortogonal. Opa! E aí, basta eu encaixar ele aqui nesta circunferência. Depois, pessoal, veja só. Preciso ficar fazendo este comando várias vezes, essa sequência, né? Esse procedimento? Não. Tá? Basta eu estar executando o comando copiar, CP, Enter. Seleciono tanto o círculo como o texto. Enter novamente. Veja que se eu aproximar da circunferência, tem o centro, aparece como referência para mim clicar o centro da minha circunferência. Eu vou clicar nele para ficar mais fácil para mim trabalhar. Então, clico com o botão esquerdo do meu mouse e aí eu começo a colocar basicamente aqui nessa porta, vou colocar aqui na janela, aqui nessa outra janela. Ah, mas professor, na janela não é J? Sim, eu dou 2 cliques aqui no meu texto e mudo para J. Clico fora, selecionei, salvou. 2 cliques, mudo para J, clico fora com o botão esquerdo, prontinho. E agora, por fim, eu vou executar também o comando copiar para copiar tanto o texto como a circunferência. Vou colocar mais ou menos aqui pertinho. 2 cliques no texto, apago o P, vou deixar só um. M, Enter. Vou executar o comando mover para... Vou executar aqui, mover o comando 1. Feito isso, né, está pronto essa primeira etapa da minha nomenclatura. Vou executar um comando linha, então L, Enter. Veja que vai aparecer esse ponto de referência quadrante aqui para mim. Depois eu vou mostrar para vocês, pessoal, como faz para mim fazer com que esses pontos de referência apareçam. Tá tudo ligado com esse comando OSNAP aqui, né? OSNAP. Se ele não tiver ativado, nada disso é possível, ele dificulta muito o desenho. Então, apareceu ele, clico com o botão esquerdo do meu mouse. Veja, o meu Word está desligado, olha como a minha linha está bem torta, né? Então vou ligar o Word para ficar mais fácil. Mais ou menos aqui. ESC para sair do comando. E aí, vou copiar só o texto. Copiar aqui também. Aqui eu vou digitar, né? 2 cliques para me editar. Planta baixa. E aqui, 2 cliques. Escala 1 para 100. Por que 1 para 100? Porque eu estou usando com que 1 centímetro aqui está valendo 1 metro. A mesma coisa, né? Eu coloco aqui 2, 3, tudo correspondendo com 1 metro. Tudo bem? Então, 1 centímetro aqui para mim vale 1 metro, certo? Se eu tirar esses 2 zeros aqui, vai ficar essa semelhança de 1 para 1, tá bom? Só que aqui, veja pessoal, meu texto está muito grande, então dá para mim modificar a proporção dele com o comando Scale, que é este comando aqui, ó, ou SC. Enter, ativei, vou selecionar o meu texto, teclo Enter para ativar novamente, teclo Enter para ativar novamente, clico com o botão esquerdo do meu mouse, e aí eu consigo, ó pessoal, colocar mais ou menos nesse tamanho. Vou dar um move aqui para ficar mais bonitinho. SC, Enter. Clico com o botão esquerdo no texto. Enter novamente. Aqui vai ficar um pouquinho maior. Mais ou menos assim. M.
de Move, Enter, clico no texto, Enter novamente para confirmar a seleção, deixar mais ou menos aqui, botão esquerdo do mouse para confirmar, e é isso, pessoal. O comando da tabela, tá? Ele é feito por meio deste comando table, onde aqui você edita o número de colunas e o número de linhas, tudo bem? Para o vídeo não ficar muito longo, vou copiar aqui também a tabela de esquadrias, ESC para sair. Isso também pode ser feito depois no Excel também, enfim, há outras ferramentas também. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Até o próximo vídeo.